Boa tarde, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. E a palavra de Deus diz assim, aqui em 1 Reis, capítulo 12 em diante. Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os seus mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com eles lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que esse meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a sua palavra, que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sob os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destes para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou-se quem? No monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão.
E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 10º do 5º mês, como a festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, e fez que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Um profeta prediz contra o altar. E eis que um homem de Deus veio de Judá, com a palavra do Senhor, a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fendera, e a cinza que nele está se derramara. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele, mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento, e abardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás águas, nem tornarás aí pelo caminho por onde foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, e tornou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou.
e seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo, lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade, onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados juntos ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o velho profeta à cidade, para o chorar e enterrar. E colocou seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo, ah, meu irmão. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo, morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdote nos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão a sua mulher, levanta-te agora e esfaça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló. E entrou na casa de Aias, e já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei. E tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo o homem, até o menino, tanto o encerrado como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou, e foi e veio a Tirsa,
Chegando ela ao lumiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta. Quanto ao mais dos sucessos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, E fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro de Salomão, que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Quanto ao mais dos sucessos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe Naamá, amonita. Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus.